pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para o nosso próximo conteúdo de geografia. Vamos lá? A gente vai estudar sobre os movimentos demográficos. O que são esses movimentos demográficos? Movimento demográfico é chamado também de fluxo populacional, porque as pessoas, elas não param em uma localidade só, tá? Vamos falar assim no jeito mais simples, elas ficam mudando de lugar, tá? Passando de um lugar para outro. No Brasil, por exemplo, isso existe muito, né? As pessoas vão do campo para a cidade, vão da cidade para o campo, vão de uma cidade para outra dentro de uma mesma região, vão de uma cidade para outra para regiões diferentes, né? Algumas pessoas até saem do país, depois retornam para o país de novo. Então elas ficam sempre nesse processo de ida e volta dentro do espaço geográfico. Migração. Essa migração é um processo bastante interessante, tá? É um processo de ida e vinda das pessoas, tá? Dentro desse processo da migração, de ida e vinda das pessoas, existem dois tipos de migração diferentes, que a gente vai ver a definição daqui a pouco. Então, migração, o que seria migração? Migração seria ou é o deslocamento de indivíduos dentro de um espaço geográfico de forma temporária ou permanente. Então essa é a definição de migração, que seria o deslocamento ou a saída de indivíduos dentro de espaço geográfico de forma temporária, que ele vai e volta, ou no mesmo dia, ou em outro mês, tá? Ou em outro ano, ou de forma permanente, que ele vai para outro local, né, para fixar moradia. Dentro desse processo de migração eu tenho dois fatores, que são a emigração e a imigração. Então, os dois fatores é emigração e imigração. A imigração é a saída de pessoas e a imigração é a chegada de pessoas. Saída e chegada de pessoas de onde? A imigração. Saída de pessoas do seu lugar de origem e imigração, chegada de pessoas de outros lugares, tá? Emigração é a saída, imigração é a chegada. Emigração vem de ex, ou ex, exterior, fora. Imigração vem de in, dentro, tá? Então, emigração, saída de pessoas do seu lugar de origem. Imigração, chegada de pessoas de outros lugares. Aqui está uma definição em forma de desenho. Imigrante entra em um país, emigrante sai. Esse processo ele é contínuo, né? É verdade que em relação a países, a entrada de pessoas em países, tem alguns países que restringem a entrada dessas pessoas, tá? Tem outros que já não têm essa restrição. Migrações intra-regionais ou intra-regional. Deslocamento que acontece entre estados da mesma região. E tem também a migração interregional, que é o deslocamento que acontece entre diferentes regiões. Transumância, movimento sazonal e periódico em que os migrantes passam alguns meses do ano em locais distantes ou locais distintos. Esse é a transumância. Ele é sazonal, né? Acontece entre zonas aí, e é periódico. Ele sempre acontece. Onde os migrantes, né, passam alguns meses do ano em locais distintos. Tem
algumas regiões que na época da colheita, né, região como São Paulo, Minas Gerais, a colheita do café, as pessoas vão para lá, acaba a colheita, eles voltam. Na cana de açúcar também em São Paulo, eles vão lá para o corte de cana, ficam lá um período e depois retornam novamente para o seu local de origem. Isso é a transumância. Eu tenho a diáspora, que é a dispersão ou fuga de uma população para outra área. Então a diáspora é a saída total da população, ela sai e não volta, né? Eu tenho algumas questões bastante interessantes a respeito da saída de pessoas do seu local de origem, que é a saída por causa de questões políticas, por questões de guerra também, as pessoas saem de seus locais de origem. Fuga de cérebros. Esse processo de deslocamento de profissionais com curso superior que buscam o quê? Melhores condições de vida em locais com situações ou situação social e financeira melhores. Isso aqui é aquele processo. Eu moro lá numa cidade do interior, então eu quero buscar, né, novas perspectivas. O que eu faço? Então eu vou, né, para um local mais desenvolvido, né? Eu estudei, eu fiz um curso superior, então eu posso, né, eu tenho condições de ir para um lugar melhor para conseguir, né, melhores condições de vida. Isso também acontece entre países, né? Muitas das vezes a pessoa estuda bastante e o país não oferece condições para que ela desenvolva a sua intelectualidade, então outros países favorecem esse processo e ele vai para lá, né? Chamado fuga de cérebros. Migração pendular. Essa é interessante. Deslocamento diário de ida e volta. No caso, mora em um município e trabalha em outro, né? Então, dois municípios perto, né? Tem algumas cidades que elas se juntam com a outra, né? Elas se juntam. Quando isso acontece, muitas vezes a pessoa mora em uma cidade, em um município, e trabalha em outro. Ele vai de manhã e volta à noite, né? Chamado processo de migração pendular. Esse processo de junção de dois municípios se chama conurbação. Eu tenho um processo de xenofobia, medo, aversão e ou antipatia por imigrantes. Então, as pessoas que vêm de fora, principalmente para outros países, tem países que não têm aceitação muito de imigrantes, não. Porque eles imaginam que as pessoas vão para lá para sugar a sua economia, né? Tirar essa oportunidade dos mesmos. Aí causa o processo de xenofobia. Xenofobia é aversão a imigrantes. Êxodo rural ou migração campo-cidade. Deslocamento da população do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Isso que é importante se saber, ó, que o êxodo rural, isso não é muito utilizado mais não, né? Hoje se utiliza a denotação migração campo-cidade. É o processo de deslocamento da população do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Hoje sabemos, né, que essa migração ela acontece não é bem por causa de melhores condições de vida, por causa da aplicação de alta tecnologia no campo, né? Essa tecnologia avançada, por sua vez, retira o trabalho do homem, do ser humano, trocando ele por máquina, tá? Vamos chamar de desemprego estrutural. Então ele não tem emprego ali mais no campo, ele vai para a cidade, tá? Essa questão de melhores condições de vida na cidade, muitas das vezes isso acontece, né? As pessoas não têm
condições, não tem estudo, que mora no campo muitas das vezes não tem estudo, vai para a cidade, vai trabalhar no quê? Né? Porque lá na cidade exige chamada mão de obra qualificada, muitas das vezes, né? Não tem escolaridade, vai acabar, né, dificultando as condições de vida, na verdade, porque no campo é melhor viver, porque ali você consegue, né, principalmente na parte da alimentação. Na cidade, tudo que você quer, precisa, você tem que comprar, né? Diferente do campo, que lá você tem a oportunidade de ter plantações ali, né? Criar uma galinha, um porco para se alimentar. No nosso município tem um fator bastante importante nessa questão da migração campo-cidade. São essas escolas polos que criaram, né? A escola, o Colégio Municipal Santa Terezinha é um, a Escola Municipal Pedro Coelho Ribeiro na região do Balso é outro, e a Escola Municipal Professor Alberto de Moraes Holanda na Ponte Quinta Mariana é outro, né? É a tendência de tentar que o homem permaneça no campo, porque hoje tem mais pessoas morando na cidade que no campo, né? Muitas das vezes as pessoas vão do campo para a cidade para dar escola para os filhos. Com essa polarização das escolas, né? Escolas de qualidade, logicamente, as pessoas não precisam mais deslocar do campo para ir para a cidade para a escola para os filhos, né? Hoje o poder público busca, né, quando tem aulas normais, né? No período da pandemia não está tendo, busca os alunos lá na porta de casa e devolvem lá depois. Tá bom? O que mais que eu tenho aqui? Muito obrigado.